Abra sua Bíblia, Mateus capítulo 5, verso de número 23 até o verso de número 26. Mateus capítulo 5, versos 23 a 26. Quero ler esse texto com você, e nós lemos ele no último dia 12 do mês de dezembro, e nós vamos ler mais uma vez. Agora nós vamos ler só o restante do versículo, e eu quero muito a sua atenção nesta hora. Você que está em casa pode acompanhar na tela aí onde você está nos acompanhando também. Você já abriu, amém? Diz assim a palavra do nosso Deus: portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar, e lá se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe diante do altar a sua oferta, e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão, e então volte e faça a sua oferta. Entre em acordo sem demora com o seu adversário, enquanto você está com ele a caminho, para que o adversário não entregue você ao juiz, o juiz entregue você ao oficial de justiça e você seja jogado na prisão. Em verdade lhe digo que você não sairá dali enquanto não pagar o último centavo. Amém, irmãos? Essa é a palavra do nosso Deus, e eu quero mais uma vez orar com você. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela leitura da Tua palavra. Te pedimos, ó Deus, assim como já oramos aqui, que o Senhor fale, trabalhe nas nossas vidas, nos nossos corações, e que possamos, ó Pai, sair daqui um pouco mais enriquecidos através da explicação, da exposição da Tua palavra, e principalmente, ó Deus, que possamos sair daqui prontos, animados a praticar aquilo que aprendemos. Oramos assim e oramos no nome de Jesus. Amém. Tema da nossa reflexão de hoje: não matarás, absorvendo o espírito do mandamento. Essa é a parte 2, e nós estamos então com esse sermão, retomando nossos estudos no Sermão do Monte, depois aí de alguns domingos, fora dele, por causa de vários eventos, e hoje então nós vamos finalizar aquele sermão que eu comecei lá no dia 12/12 de 2021, foi a última vez que meditamos aqui no Sermão do Monte, e lá nessa data eu iniciei um sermão e disse que tinha dividido esse sermão em 2 partes, e hoje nós então vamos finalizar esse primeiro exemplo que Jesus traz para trazer a sua interpretação da lei de Deus, e é o que nós estamos estudando e vamos assim continuar. 3 coisas para que eu e você nós possamos relembrar daquilo que nós já vimos lá no dia 12. Primeiro, nós estamos tratando, irmãos, das questões práticas do sermão que foi pregado por Jesus. Então, é como que se todos esses sermões, a partir daquele lá do dia 12, fosse as aplicações, algo prático para você praticar, algo para você sair daqui e já fazer de cara, ou até mesmo enquanto você estiver aqui. Isso é algo muito curioso. Se trata das práticas que Jesus então, ele deu aos seus discípulos, e eu e você como discípulos de Jesus, essa palavra também é para cada um de nós. Segundo, nós estamos indo além da mera letra, nós estamos entendendo as interpretações de Jesus a partir desses exemplos. Aqui Jesus, ele traz alguns exemplos, citando alguns dos mandamentos que foi dado para Moisés lá atrás, e com isso Jesus dá a verdadeira interpretação. Você já aprendeu, não é que Jesus está acrescentando algo novo, Jesus está trazendo o verdadeiro sentido, o verdadeiro espírito, o verdadeiro ensinamento daquilo que Deus deu a Moisés e ao seu povo lá no Êxodo. Terceiro, nós estamos vendo o significado
desse mandamento em especial, que é o mandamento de não matarás. E lá no dia 12, você se lembra que Jesus ele trata de três coisas, aqui, né? Primeiro, ele trata da ira, e nós explicamos que ira significa nutrir sentimentos de ódio. Ira significa nutrir sentimentos de rancor, sentimentos maledicentes para com o nosso semelhante, em especial, dito pelo próprio Jesus, para com o nosso irmão na fé, para com o nosso próximo, para com o nosso irmão. Jesus também vai tratar do insulto. Não matarás também significa insultar alguém, insultar o próximo, e isso significa aquele tratamento desprezível para com o nosso semelhante, é aquela diminuição do nosso semelhante. Isso Jesus então nos ensina, e você aprendeu lá atrás. E também, dentro desse mandamento está incluso palavras do próprio Jesus, chamar de tolo. E o que significa isso? É aquele tratamento abusivo, é aquele ar de superioridade que nós temos quando nós praticamos aqui o segundo ponto, o insulto. Além de insultar alguém, além de depreciar essa pessoa, o insulto também traz para nós que estamos insultando aquele ar de superioridade, aquele ar de que nós somos maiores do que o próximo. Então, quando Jesus ele diz não matarás, ou quando o Senhor deu esse mandamento lá atrás, diz Jesus, era isso que Deus queria que o povo dele praticasse, não cometesse a ira, não cometesse o insulto, e também não chamasse ninguém de tolo, ou não criasse em si um ar de superioridade contra qualquer pessoa que seja, em especial os domésticos da fé, em especial esse irmão que está do seu lado, ou na sua frente, ou atrás de você. E isso nós devemos então observar, e observamos no passado. Hoje, irmãos, nós vamos continuar a falar desse mandamento, não matarás, e vamos ver mais algumas questões práticas que podemos observar nele e também trazer para as nossas vidas como aplicação. E para finalizar esse sermão, eu quero chamar a sua atenção para a eficácia da palavra de Deus em sendo pregada. Nos dias de Jesus, pelo próprio Jesus, os apóstolos, até mesmo antes disso, claro, e hoje também, quando essa palavra é pregada com fidelidade, com verdade, nós vamos perceber hoje, quando a palavra de Deus ela é proferida nessas condições, meu irmão, é como disse para você, não tem como essa palavra voltar vazia, não tem como o Senhor não atender aquela oração que nós fizemos aqui, de Senhor, fale comigo nessa noite. Então você vai ver a eficácia da palavra de Deus em sendo pregada, e chamando atenção aqui para o próprio Jesus, você percebe, vai perceber isso, que ele tratou de todos os detalhes, quanto àquilo que os seus discípulos devem praticar na sua vida cristã. Jesus tratou de todos os detalhes. Disse o Lucas, quando o Lucas fez a abertura aqui, que no próximo domingo, e não foi possível, que eu iria trazer para você, iria mostrar hoje os aspectos positivos do mandamento de Jesus. Você vai se lembrar disso. E no último sermão, lá no dia 12, é como que se nós tivéssemos tratado das questões negativas desse mandamento. E eu quero muito a sua atenção para essa explicação desses aspectos ou desses conceitos. Veja bem, lá atrás, quando nós falamos e tratamos desses aspectos negativos, não é no sentido de algo ruim, não é no sentido de algo desprezível, não. Quando eu chamo de aspecto negativo aquilo que nós tratamos lá no dia 12, eu quero dizer exatamente o seguinte: nós tratamos daquilo que nós não devemos fazer, não foi isso? Não devemos nos irar, não devemos chamar ninguém de tolo, não devemos insultar quem quer que seja. Então nós tratamos
desses aspectos negativos do mandamento, aquilo que nós não devemos praticar. E isso é muito bom aos olhos do Senhor. Você não se irar é algo louvável diante de Deus. Você não trazer no seu coração sentimentos de rancor, ódio, ira, isso é louvável perante o Senhor. Então foi isso que nós vimos. Tudo aquilo que nós não devemos fazer. E isso é muito bom, mas lembre-se, eu estou chamando isso de aspectos negativos do mandamento. Hoje eu quero tratar com você o outro lado, os aspectos positivos desse mandamento. E nada mais, nada menos é aquilo que o Senhor Jesus, Ele nos orienta a fazer. Se você já viu aquilo que você não deve fazer, hoje você verá aquilo que você deve fazer. E que, irmãos, vai muito, mas muito além de simplesmente falar para você, olha, não faça isso. E em não fazendo isso, você estará cumprindo a lei de Deus. Hoje vai muito mais além que isso. Aspectos positivos, ou seja, irmãos, esse mandamento, ele não apenas nos diz que nós não devemos nutrir no nosso interior sentimento de ódio, de raiva, de rancor, sentimentos maledicentes por alguém, mas também esse mandamento de não matarás, ele vai além e ele diz o que eu e você nós devemos fazer. E o que é que nós devemos fazer, pastor? O possível para reatar os nossos relacionamentos. Nós devemos fazer o possível para nos reconciliar com aquele nosso irmão que nós estamos em falta, que nós somos devedores, que nós pecamos contra ele. O mandamento de não matarás está incluso tudo isso. Aquilo que você não deve fazer, que também é algo louvável, e principalmente mais ainda, aquilo que você deve fazer, e é sobre isso que eu quero meditar com você nessa noite. E para isso, eu quero mostrar a importância dessa separação, ou dessa diferença, entre esses dois aspectos, negativos e o positivo. Veja bem, irmãos, perceber essa diferença e trazer isso para as nossas vidas diárias, para a nossa vida prática, em especial para as nossas relações, para os nossos relacionamentos, é importante demais, e por causa de um princípio muito básico, inicial, e algo que nós já estudamos no passado. Que princípio é esse? Jesus não quer que aconteça com os seus discípulos, portanto comigo e com você, a respeito das suas palavras, dos seus mandamentos, das suas interpretações, o mesmo que aconteceu com os escribas e fariseus, quando estes estavam de posse da lei de Deus no passado. Você se lembra muito bem disso. Jesus não quer que aconteça a mesma coisa comigo e com você, quando nós estamos diante das palavras de Jesus, ou de toda a palavra de Deus. Por quê, irmãos? Explicando de outra forma, nós poderíamos muito bem olhar apenas para essas questões negativas e dizer o seguinte: não, eu estou bem com o Senhor, eu estou cumprindo a lei de Deus. Espera, no meu coração não existe nenhum rancor, no meu coração não há sentimento de ódio, no meu coração não há sentimento maledicente por quem quer que seja, e nem também pelos meus irmãos. Eu não diminuo ninguém, não menosprezo ninguém, não me vanglorio sobre ninguém. Então está tudo bem. Nós podemos cair nesse erro de olhar tão somente para os aspectos negativos e dizer, está tudo certo. Irmãos, nós também poderíamos muito bem cair no erro e também no engano de achar que, se apenas observarmos e praticarmos esses aspectos negativos, estaremos cumprindo a lei de Deus à risca, como os fariseus achavam. Eles eram mestres nisso, eles eram doutores nisso. Por causa de algumas coisas,
eles então achavam que estavam praticando a lei de Deus, mas como você já aprendeu deste púlpito, eles davam atenção a determinadas situações e desprezavam outras. Nós podemos fazer exatamente a mesma coisa se olharmos para o sermão do último domingo e dizer: não, no meu coração não há sentimento de rancor. Pastor, eu briguei com o irmão, mas eu não guardei rancor dele não. Eu briguei com o irmão, mas no meu coração está tudo bem, está tudo resolvido. Isso no meu coração. Vem Jesus e diz o seguinte: isso não é tudo. Existe algo a mais a ser feito. E nós vamos meditar. Dito de outro modo, preste muita atenção, irmãos. Jesus, ele não permite que eu e você, nós nos contentamos apenas com aqueles sentimentos interiores. Mas Jesus, ele sempre, irmãos, exige algo prático da nossa parte. Sempre. Se no seu coração você tem uma rusga com alguém, e no seu coração você diz: está tudo resolvido, lembre-se que a palavra de Deus vai te mostrar que isso é tão somente um sentimento do seu coração. Isso é algo louvável, mas não é tudo, porque na ilustração de Jesus, ele vai nos mostrar que a prática, depois do sentimento, ela também é muito importante e é algo exigido por mim, para mim e para com você. Então vamos lá, com isso em mente, eu quero então mostrar duas coisas que Jesus ele ordena que eu e você nós venhamos a fazer, a praticar. E quando nós estivermos diante daqueles aspectos, eu não estou irado, ok, o que mais que eu devo fazer? Duas coisas. Primeiro, reconcilie-se de forma correta. Preste muita atenção, irmãos. Reconcilie-se de forma correta. Isso é algo que a palavra de Deus exige de mim e de você. E eu quero de novo que você olhe para o seu texto, lá no verso de número 23. Vamos lá? Verso 23 diz assim: portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar, e lá se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe diante do altar a sua oferta, e vá primeiro reconciliar-se com quem? Com quem? Com seu irmão. E depois então, você volte e faça a sua oferta. Irmãos, esse é um ponto interessante, mas que infelizmente muitos de nós deixamos a desejar. Muitos crentes negligenciam esse aspecto da lei quando esta diz: não matarás. Reconciliar-se de forma correta é algo que nós vemos muito pouco acontecer no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos quebrados. E a palavra de Deus, ela nos orienta hoje: reconcilie-se de forma correta, porque esta é a palavra de Deus ao meu e ao seu coração. Aqui Jesus, ele chama a atenção, ouça isso muito bem, para aquelas ocasiões, irmãos, que nós tentamos consertar um erro que nós fizemos contra uma pessoa, contra um semelhante, contra um indivíduo, com outras boas obras. Isso aqui é algo que a palavra de Deus, ela nos mostra de forma muito clara. Jesus chama a minha e a sua atenção para isso. Olha só, meu discípulo, você não deve consertar um erro fazendo uma outra coisa boa. Você deve consertar o erro consertando o próprio erro. Por isso a palavra de Deus nos adverte: reconcilie-se de forma correta. Você não nutre sentimento de ódio pelo seu irmão, amém por isso, mas isso não é tudo. Você precisa ir até ele e se reconciliar. Pedir perdão, se humilhar: meu irmão, eu errei perante você, me perdoe. Eu estou aqui para reatar os nossos laços, eu estou aqui para reatar o nosso relacionamento. Por quê? Porque a palavra de Deus me ensina que eu não devo consertar um erro fazendo outras coisas boas. Irmãos, nós podemos cair no erro de querer fazer
ou até mesmo, no caso de alguns, continuar fazendo certos sacrifícios cerimoniais, para que assim nós então possamos tentar encobrir uma falha moral nossa, contra o nosso semelhante. E se você se lembra daquilo que nós estamos ensinando aqui, a partir do Sermão do Monte, você vai ver que os fariseus e os escribas eram mestres nessas questões. Eles tinham os seus rituais, eram homens cheios de cerimônias, eram homens que cumpriam à risca, a partir do seu entendimento, a letra da lei ou a lei de Deus, e fazendo isso diziam: está tudo bem entre mim e o Senhor. Tá, e aquilo que você cometeu contra o seu irmão? Não, isso é secundário. Eu estou fazendo a minha parte no templo, eu estou exercendo a minha função, então está tudo bem. Sacrifícios cerimoniais, na tentativa de encobrir uma falha moral. E pensando nisso, eu me lembro, sabe de quem? Daquele homem que estava caído à beira do caminho e passou algumas pessoas, alguns crentes, sacerdote, passou levita, e diz o texto lá, passaram ao largo daquele ser humano. Por quê? Eu não tenho tempo para isso, eu estou indo para a casa do Senhor. Eu não tenho tempo para isso, eu sou um levita, eu sou um sacerdote, eu sou isso, eu sou aquilo. Irmãos, quantas vezes, infelizmente, nós temos negligenciado o mandamento de não matarás na sua totalidade, quando o Senhor nos diz, exercer esse mandamento significa se reconciliar de forma correta com o seu semelhante, se reconciliar de forma correta com aquele que foi ofendido no passado, com aquele que foi objeto do seu pecado no passado. Não basta apenas não nutrir sentimentos rancorosos no coração, você precisa se reconciliar. E se você for analisar, irmãos, tudo isso, e se você for sincero consigo mesmo, você vai perceber que é muito natural do ser humano querer se justificar, querer justificar as suas más ações com outras boas ações aleatórias. Isso é muito natural. Nós olhamos para aquilo que nós cometemos como pecado, seja contra um semelhante, ou seja pecado diretamente contra o próprio Deus, e nós muitas vezes não nos arrependemos daquilo, deixamos aquilo passar, mas por causa dos nossos rituais, por causa das nossas cerimônias, nós dizemos o seguinte: não, eu não fiz isso, mas estou fazendo isso aqui, então está tudo bem. Vem o Senhor Jesus e diz que não é bem assim que a coisa funciona. E como disse, se nós formos sinceros, vamos reconhecer isso, somos mestres em tentar dar um jeitinho e dizer: não, está tudo bem. Lucas capítulo 16, o verso 15, o próprio Jesus vai dizer isso a respeito do ser humano, aqui em falando para os escribas e fariseus. Mas Jesus lhe disse: vocês são os que se justificam diante dos homens, mas Deus conhece o coração de vocês. Deus conhece o coração de vocês, pois aquilo que é elevado entre homens é abominação diante de Deus. Irmão, nós não precisamos, porque isso não adianta, tentar enganar o nosso Senhor Deus dizendo: ah não, com as minhas cerimônias, com os meus sacrifícios, eu estou desobrigado desse juramento. Não está. Não está. E a palavra de Deus ela é muito clara com relação a essa situação. Jesus ele quer nos ensinar, irmãos, algo muito importante aqui. E eu gostaria, assim como eu aprendi, que você aprendesse isso de uma vez por todas, não tirasse isso do seu coração de forma alguma. Ouça com atenção: aos olhos de Deus não há, irmãos, qualquer valor na adoração. Aos olhos de Deus não há qualquer valor no serviço. Se eu e você, nós estivermos nutrindo alguns pecados de forma consciente. Pecado
conscientemente sendo praticado, anula automaticamente a nossa adoração. Jesus nos mostra isso nesse texto. Portanto, irmãos, pecou contra um irmão, vá até ele no nome de Jesus e se reconcilie. Faltou com algum semelhante seu, vá até ele no nome de Jesus e peça perdão, procure reatar esse relacionamento, e assim a sua adoração, o seu louvor será recebido pelo Senhor. E glória a Deus por isso, irmãos. Glória a Deus que o Senhor ele nos dá essa oportunidade de reconhecer o nosso erro, o nosso pecado, e nos mostra o que fazer. Devemos nos reconciliar de forma correta. E qual é a forma correta de se reconciliar? Indo diretamente àquele que foi objeto da nossa ofensa, da nossa ira, do nosso ódio. Aí talvez você possa olhar para isso e pensar o seguinte: mas pastor, não fui eu quem pequei contra o meu irmão, não fui eu quem errei contra o meu irmão, foi ele quem errou contra mim, foi ele quem pecou contra mim, portanto não seria essa palavra para ele. Irmãos, e mais uma vez, Jesus ele era mestre nas palavras, nas suas explicações. Vamos olhar de novo para o nosso texto, o verso de número 23, olha só: portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar, e lá se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe diante do altar a sua oferta e vá primeiro reconciliar com o seu irmão. Aí depois você volte e traga a sua oferta. Se você ler esse texto com atenção, eu acho que já está muito claro. Você vai perceber que Jesus ele coloca em suposição que o outro ele possa estar com algum problema com você. Jesus ele coloca aqui essa seguinte situação: olha, você veio aqui trazer a sua oferta de louvor e adoração ao Senhor, e você se lembrou, não, o meu irmão tem alguma coisa contra mim, então você não deve esperar ele vir pedir perdão. Se você sabe disso, diz Jesus, deixa a sua oferta sobre o altar e vá lá primeiro reconciliar com ele. O que é que a palavra de Deus ela nos mostra, irmãos? Jesus ele fala para você se reconciliar com alguém que tem algo contra você, muito mais para esse. Muito mais Jesus está falando com ele que tem esse problema para com você. Ou seja, não tem desculpa, não há justificativa. Ah não, pastor, eu não fiz nada, foi o irmão que pecou contra mim, eu estou esperando. Não, Jesus ele coloca aqui que nós poderíamos tratar até de algo hipotético. Não, você sabe disso, então vá lá. Também é dever seu, também é papel seu buscar essa reconciliação, buscar reatar esse relacionamento. Então, não há justificativa. Cumpre a cada um de nós endireitarmos o nosso caminho. Por quê, irmãos? Porque não podemos estar bem com Deus e mal com o nosso irmão ao mesmo tempo. Não existe isso. O Senhor Deus, Ele é Senhor de todos nós, e Ele nos ordena nos reconciliar. E como já falei, volto a repetir, as justificativas que você porventura possa dar para si mesmo, elas não cabem, porque o Senhor Deus, Ele nos orienta a buscar a reconciliação. Estava lendo há algum tempo Dr. Martyn Lloyd-Jones falando sobre isso, e lá ele disse, olha só, irmãos, olhando para esse texto de ir deixar a oferta sobre o altar, Lloyd-Jones disse que o que Jesus está requerindo de nós aqui é que nós venhamos deixar Deus esperando se nós temos alguma desavença com o nosso irmão. Não é isso que o Senhor Jesus disse aqui? Você está indo com a sua oferta de louvor, de adoração, e você notou, espera, Senhor, eu não vou prestar esse serviço agora,
primeiro eu vou reconciliar com meu irmão. Senhor, eu não vou te adorar agora, primeiro eu vou me reconciliar com meu irmão. Lloyd Jones traz essa perspectiva que eu achei brilhante. Jesus está dizendo que eu posso deixar até mesmo Deus esperando a adoração, se eu tenho algum problema com o meu irmão. E talvez você possa estar olhando para essa questão: pastor, mas aqui não fala de adoração, aqui fala de oferta. Portanto, não está falando do meu dízimo, da minha oferta. Não necessariamente, porque quando nós traduzimos esse termo oferta, aqui da boca de Jesus, da língua original para o nosso português, significa tão somente sacrifícios, obras de louvor e de adoração ao Deus verdadeiro. Portanto, esse momento que nós tivemos aqui de entrega de dízimos e oferta, também é um momento, como sempre tenho dito, de louvor e de adoração ao Deus vivo e verdadeiro. E nós fazemos isso dessa forma e de outras formas mais. Adoramos ao Senhor, sacrificamos ao Senhor, nos colocamos diante do Senhor em louvor e adoração ao nome do nosso Deus. Portanto, quando o assunto é adorar ao Senhor, você deve primeiro observar: primeiro eu vou reconciliar com meu irmão, depois eu vou voltar e fazer a minha adoração, porque como já meditamos aqui, não tem como, irmãos, eu estar dizendo que eu estou servindo ao Senhor nas mais variadas áreas. Não tem como eu dizer para mim mesmo ou para outrem que eu estou servindo a um Deus justo e estar com problema com o meu irmão. Diz a palavra do Senhor: reconcilie-se de forma correta. Essa é a primeira coisa. Segundo, faça isso sem demora. Faça isso sem demora. Olha aí para o verso 25 e o verso 26. Entre em acordo sem demora com o seu adversário, enquanto você está com ele a caminho, para que o adversário não entregue você ao juiz, o juiz não entregue você ao oficial de justiça e você seja jogado na prisão. Em verdade lhe digo que você não sairá dali, enquanto não pagar o último centavo. Aqui Jesus quer mostrar a urgência da reconciliação, a urgência de se reatar esse relacionamento. Jesus quer nos mostrar exatamente isso. Não apenas que a reconciliação, ela é algo muito importante que deve ser optada, ou que nós devemos optar por ela sempre. Jesus quer mostrar mais ainda que nós devemos praticar a reconciliação nos nossos relacionamentos sem demora. Sem demora, isso é algo urgente. E Jesus aí, ele vai deixar isso também de forma muito evidente, porque aqui Jesus é muito claro nessa questão, porque além, irmãos, olha só que coisa interessante, além de sermos mestres, como já vimos lá atrás, em nos justificar, como o próprio Jesus disse a respeito do ser humano, falando aos fariseus, nós também somos muito bons em protelar. É ou não é verdade? Irmãos, nós somos bons em empurrar com a barriga, em deixar esse negócio para lá, em colocar uma pedra, como disse no último domingo lá, em dizer o seguinte: não, o tempo cura. E você me ouviu dizer que essa é a desculpa mais esfarrapada que o ser humano pode dar para si mesmo, principalmente para o Senhor, dizendo: não, só o tempo para curar. E volto a repetir, irmão, o tempo não cura aquilo que é dever seu de fazer. Não existe isso. Eu devo ir lá, como o Senhor Deus disse aqui, pedir perdão, me reconciliar, mesmo se a culpa não for minha, mesmo se o problema não foi causado por mim. Você não é um pacificador, como nós já aprendemos lá atrás. E o que é que o pacificador faz? Ele tem a capacidade de olhar ao seu redor e buscar a paz. Ele tem a capacidade de olhar ao seu redor para os seus adversários, e em toda e qualquer situação, eu aconselho você a voltar lá e assistir a mensagem
ele deve buscar a paz com todos os homens. Esse é o pacificador, irmãos. E o pacificador, ele não é um protelador. Ele age com urgência. Porque o Senhor Jesus, ele nos orienta exatamente isso. Irmãos, existem pessoas que há meses não falam com outras pessoas, rusgas, desavenças, problemas. Existem pessoas que há anos não falam com outras pessoas, nem sequer se cumprimentam, crentes, servos de Jesus, discípulos de Jesus. Irmãos, eu conheço pastores que têm desavença com outros pastores ao ponto de que quando estão no mesmo ambiente, quando um começa a falar, o outro fica assim, ó. E se o outro levantar para falar, esse outro vira assim, ó. Irmãos, eu conheço relacionamentos entre pastores e ovelhas, que quando o pastor sobe ao púlpito para pregar, o crente vira a cara, fecha a cara. E da mesma forma o pastor, quando aquele irmão está fazendo, realizando alguma coisa, o pastor também vira a cara, relacionamento quebrado, relacionamento desfeito, pecado. Vem o Senhor Jesus e diz o seguinte: você deve se reconciliar, e mais, você deve fazer isso sem demora. Jesus foi muito claro ao mostrar isso para mim e para você. A palavra de Deus, irmãos, ela nos adverte hoje: façamos as pazes com o nosso próximo, com o nosso semelhante, com o nosso irmão, e façamos isso depressa. Por quê? Porque nós seremos cobrados pela nossa dívida. Jesus disse isso aí no seu texto. Jesus disse isso. E aqui, irmãos, Jesus usa uma ilustração judicial para mostrar algumas coisas. Primeiro, exatamente que nós seremos cobrados por causa da nossa falta para com o nosso próximo, por causa da nossa protelação em nos reconciliar, seremos cobrados por isso. E Jesus, ele vai dizer aí, que ele vai usar esse exemplo judicial. É como que se duas pessoas estivessem a caminho de uma situação de tribunal, estivessem a caminho de um processo legal perante um juiz, perante um tribunal. É esse o exemplo que Jesus usa dentro do exemplo de não matarás. Veja só, nós precisamos entender, irmãos, que as ordens dadas pelo Senhor Deus são leis para cada um de nós, não são meras recomendações. Nós devemos entender que tudo isso se trata de mandamentos e não podem ser desprezados pela nossa parte, por mim e por você. Irmãos, Deus, ele é o justo juiz. Nas suas mãos está o cetro que rege todos os tribunais, os terrenos e também os celestiais. Nós estamos diante da palavra de um Deus que é reto. Todos os seus mandamentos são de caráter absoluto, e devem ser praticados, obedecidos por mim e também por você. Por quê? Porque, ouça com atenção, se assim não for, meu irmão, se assim não for, Deus mesmo se colocará contra o nosso pecado, Deus mesmo se colocará contra as nossas ações pecaminosas e nos dirá o seguinte: e aquele problema lá com o seu irmão? E aí? Você já procurou resolver isso? E aquele problema com o seu adversário? Você já procurou resolver isso? Irmãos, nós devemos ficar muito atentos. Outra questão que Jesus mostra nesse exemplo judicial é que existe um tempo de validade para a reconciliação. Por isso que Jesus diz lá atrás: ora, você precisa fazer isso sem demora. É algo urgente, porque existe um prazo de validade para você se reconciliar com o seu irmão, para você buscar a paz com o seu irmão. E, irmão, nós não teremos a eternidade para buscar essa paz, essa reconciliação. Não teremos. O que nós temos é esta vida e só para fazer isso.
Não teremos outra oportunidade. Não, quando chegar no céu, eu resolvo esse problema. Não, Jesus ele foi muito claro. Olha, vocês dois que estão brigados, é como se vocês estivessem a caminho de um tribunal. E se você lembrar dessa situação, você que já passou por uma situação dessa, ou tem o conhecimento disso, você sabe que quando existe um problema, existe uma forma de se resolver esse problema antes que se passe para um juiz, ou não é verdade? Por exemplo, você bate o seu carro no trânsito, antes de você chamar um oficial, um policial, você pode fazer o quê? E aí, como é que nós vamos resolver? Você vai pagar o conserto? Como é que é esse negócio? Então você tem uma forma de resolver antes de chegar lá. Depois que chegar, aí a coisa vai andar, aí o negócio vai continuar, e isso vai chegar aonde? Em um juiz que uma hora ou outra vai determinar a sentença para aquele devido acontecimento. É esse o exemplo que Jesus ele coloca diante de mim e de você. Chegará um momento, irmãos, em que não haverá mais a condição ou a possibilidade de se reatar, de buscar a paz, de buscar essa reconciliação. E aí, quando esse momento chegar, você se achará diante do juiz como culpado ou como inocente? Essa é a questão. É isso que Jesus requer de mim e de você nessa noite. Nós devemos nos reconciliar, devemos procurar o nosso irmão. Isso é cumprir o mandamento de forma correta, e devemos fazer isso sem demora. Deus, irmãos, Ele quer que meditemos em como estão os nossos relacionamentos. É isso que o Senhor Jesus, Ele deseja tratar no meu e no seu coração nessa noite. Quando você orou lá no início com o pastor Gustavo, Senhor, fala comigo, o Senhor está dizendo, como é que está o seu relacionamento com o seu irmão? Como está o relacionamento com o seu semelhante? Você está dando a devida importância a isso? Você está dando a devida importância às falhas que você pratica contra o seu próximo, aos pecados que você pratica contra o seu semelhante? Você se importa com isso? Ou você tem deixado isso passar dia após dia, dizendo, não, o tempo vai curar? O Senhor Jesus, Ele quer que nós meditemos nisso. Porque, irmãos, Deus está dando importância a isso. O Senhor se importa. E diz o próprio Jesus que Ele é esse juiz. Ele é esse juiz. E nós seremos cobrados, diz a palavra, até o último centavo. Até o último centavo. Deus quer que eu e você compreenda que existe um tempo para a reconciliação, e esse tempo se chama hoje, esse tempo se chama agora. Então faça isso no nome de Jesus. Eu gostaria que você fizesse essa avaliação de verdade. Eu gostaria que você abaixasse a sua cabeça e falasse com o Senhor em primeira instância, e avaliasse como está o seu relacionamento com os seus irmãos, com esses irmãos. Como está o seu relacionamento com a sua família, com o seu próximo, com o seu vizinho, sei lá. Como estão os seus relacionamentos? Avalie isso. Paulo vai dizer que nós devemos nos avaliar, nós devemos olhar para nós mesmos e adorar ao Senhor e participar do serviço ao Senhor. Faça essa avaliação aí agora. Avalie se você se dá bem com todo mundo desta igreja. Avalie se você tem algum problema com alguém desta igreja. Avalie isso. Se o problema foi causado por você, ou se não, você aprendeu que isso não importa. É dever seu se reconciliar. Irmão, nós precisamos dar o primeiro passo, cada um de nós, independentemente de quem foi a culpa. Não é a culpa que está em jogo, é o relacionamento que está em jogo.
É o relacionamento que está em jogo, e a palavra de Deus nos mostra que o Senhor se importa com esse relacionamento. Aliás, quando Jesus diz lá nos evangelhos sobre os mandamentos, ele nos diz que qual que é o maior? Amar o nosso semelhante, e assim nós estamos amando ao Senhor. João vai dizer que nós mostramos que somos discípulos de Jesus se amamos o nosso próximo. Já meditamos sobre tudo isso. E amar o próximo de fato, de verdade, significa estar de bem com ele. Em especial, como diz a palavra do Senhor, com os domésticos da fé. De verdade, irmãos, essa é a minha oração. Que Deus, Ele nos dê a graça de conseguir praticar tudo isso que nós estamos aprendendo. Todas estas aplicações que acabamos de meditar, que você possa sair daqui no nome de Jesus e procurar o seu irmão, no particular, você e ele: meu irmão, me perdoe, eu matei você no meu coração lá atrás, e eu quero te ressuscitar, e quero te pedir perdão, e que você, irmãos, culto após culto, que você, em todos os momentos em que você vier ao altar para adorar, quer seja entregando a sua oferta de fato, quer seja cantando um hino, quer seja rendendo graças ao Senhor, que o Senhor Deus, Ele possa receber o seu sacrifício, receber a sua adoração, o seu louvor, porque você está de bem com o seu próximo, com o seu irmão. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Senhor Deus e Pai, obrigado pela sua palavra, pelos teus ensinamentos, e obrigado porque o Senhor nos ensina, pega nas nossas mãos e diz: é esse o caminho, e que nós possamos, a partir dele, andar e viver as nossas vidas. Ó Pai, se existe aqui nesta igreja relacionamentos quebrados, desfeitos pelo pecado, pela ação do inimigo, que o Senhor possa, ó Deus, dar a cada um de nós a oportunidade de nos reatar, de nos reconciliar, e que assim fazendo nós possamos nos reconciliar também com o Senhor, porque, ó Deus, o Senhor não é um Deus que recebe metade, parte da nossa adoração. O Senhor é o Deus que nos quer por inteiro. Nos ajude, ó Deus, a obedecer a Tua palavra. Nos abençoe com a Tua graça e com a Tua misericórdia. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém e amém.